A segunda carta de Paulo a Timóteo. É a última e a mais pessoal carta que Paulo escreveu em um outro período que passou na prisão. Ela é endereçada ao seu companheiro e protegido, o jovem Timóteo. Nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde quando ele escreveu a primeira carta, mas fica claro que a situação de Paulo mudou para pior. Ele está preso em Roma, o que pode se referir ao período de prisão domiciliar mencionado em Atos 28, ou pode ser que ele já tenha sido liberto dessa prisão, passou mais um longo período de ministério e foi preso novamente em Troade. De qualquer forma, Paulo menciona que o seu julgamento está acontecendo agora e não está indo bem. Ele parece bem certo de que não vai sobreviver dessa vez. E do meio dessa situação tão sombria, Paulo faz um apelo a Timóteo, que ainda parece estar na sua missão em Éfeso. Ele pede a Timóteo que venha o encontrar na prisão para lhe transferir a missão de implantação de igrejas que ele começou. A estrutura da carta é bem simples, tem duas grandes seções onde Paulo desafia Timóteo, primeiro a aceitar seu chamado como líder e depois a lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. E então, ele conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente pela sua avó Loide e sua mãe Eunice. Elas imergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento e inspiraram nele uma fé profunda em Cristo Jesus. E por causa dessa fé sólida, Paulo oferece seu primeiro desafio a Timóteo. Ele o chama a rejeitar qualquer tentação de sentir vergonha das boas novas ou de Paulo, que está sofrendo na prisão por anunciar essas boas novas. E a razão pela qual Paulo traz isso à tona é a marca negativa que colocaram nele por causa dos seus períodos frequentes na prisão. Isso fez muitos companheiros de Paulo, inclusive, duvidarem do seu chamado como apóstolo. Ele menciona dois caras, Fígelo e Hermógenes. Eles abandonaram Paulo porque estavam envergonhados de serem associados a ele, que agora era um criminoso. Portanto, Paulo pede que Timóteo rejeite qualquer medo ou vergonha e que venha vê-lo. Paulo sabe que isso é um pedido pesado que poderia colocar Timóteo em risco. Então ele o lembra que a graça de Jesus é uma fonte de poder, e isso é muito importante. Você vai precisar disso, porque seguir a Jesus não é fácil. É algo que exige tudo o que você tem. Paulo compara seguir a Jesus com se alistar no exército. É como um soldado que se esforça para agradar seu comandante. Ou como um atleta que está treinando seu corpo para uma competição. Ou como um lavrador dedicado. Essas três metáforas envolvem alguém que está comprometido com algo maior do que ele mesmo e disposto a se sacrificar e se desafiar para alcançar um objetivo maior. E é claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Por causa do seu compromisso com o Pai, ele foi crucificado pelos romanos. Da mesma forma, Paulo está sofrendo em uma prisão romana. Dificuldades e sacrifícios são inerentes à vida cristã, e é por isso que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança. Ou como Paulo diz em um pequeno e poderoso poema: se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O amor de Deus pelo nosso mundo despertou uma nova esperança através da morte e ressurreição de Cristo. E para aqueles que estão dispostos a correr o risco de seguir e confiar em Jesus, Deus promete justificação e vida. Para aqueles que o rejeitam, Deus vai honrar essa decisão e fazer o mesmo. Mas a infidelidade das pessoas nunca vai levá-lo a abandonar a sua fidelidade. Então Paulo chama Timóteo à fidelidade, sabendo que isso tem um custo. Paulo prossegue para a segunda metade da sua carta, chamando Timóteo a confrontar os mestres corruptos de Éfeso antes de vir a Roma. O ensino deles está se espalhando na igreja de Éfeso como um câncer. Eles atingiram e corromperam várias mulheres influentes da igreja, provavelmente as mesmas mulheres ricas que Paulo cita em sua primeira carta a Timóteo. Ele não oferece muitos detalhes sobre a má teologia desses mestres, Timóteo já sabe sobre isso, mas ele nos dá uma pista. Os mestres ensinam que a ressurreição já aconteceu. Nós não sabemos exatamente o que eles pensam. Pode ser que eles sofram influência da filosofia grega, que rejeita a ideia da ressurreição física, como se tivesse sido apenas uma experiência espiritual. Ou pode ser que eles simplesmente tenham distorcido o ensino de Paulo sobre a nova vida que começa agora pelo poder do Espírito. De qualquer maneira, o problema é que eles abandonaram a forte esperança futura da ressurreição e da nova criação, e em vez disso, abraçaram um cristianismo particular, hiperespiritualizado, que está desconectado da vida no dia a dia. E Paulo pede a Timóteo que nomeie líderes fiéis, que vão ensinar as verdadeiras boas novas sobre Jesus. Eles devem evitar argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres, e em contraste a isso, devem manter o principal como principal. Eles devem focar no centro da mensagem e da história das Escrituras.
que nos dias de Paulo se referia principalmente ao Antigo Testamento. Paulo fala das sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo que todo o objetivo das Escrituras é te contar uma única história que leva a Jesus, e que por si só tem sabedoria para oferecer ao mundo todo. Depois, Paulo fala sobre a natureza e o propósito das Escrituras. Ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Literalmente, isso quer dizer espirituada por Deus. É uma referência ao papel do Espírito de guiar os autores bíblicos para que eles escrevam o que Deus quer que seu povo ouça. E Deus fala com seu povo nas Escrituras com um propósito bem claro. Ele diz que ela é útil para o ensino, para me dizer coisas que eu não sabia antes. É útil para a repreensão, para me mostrar as coisas que eu digo que acredito, mas não vivo de forma consistente com isso. É útil para a correção, para expor minhas formas equivocadas de pensar e de me comportar. E é útil para a instrução na justiça, para me mostrar uma nova forma de viver como um novo homem. E tudo isso abastece o povo de Deus para fazer o bem. Paulo termina a carta afirmando que provavelmente não vai sair vivo da prisão, e pede que Timóteo venha o mais rápido possível e antes do inverno, porque ele não quer congelar na cela, então vai precisar do casaco pesado que deixou para trás. E ele pede que Timóteo traga os documentos pessoais que ele deixou em Troade, provavelmente no momento em que foi preso. Ele também menciona Alexandre, um homem especialmente perigoso que Timóteo deve evitar, provavelmente o responsável pela última prisão de Paulo. E ele conclui mencionando como todos estão bem perto de abandoná-lo na prisão. E a sua única fonte de conforto agora é a presença pessoal de Jesus, que está com ele e vai libertá-lo, mesmo que ele morra. E é assim que a carta termina. A carta de 2 Timóteo se coloca como um lembrete de que a vida e a missão de Paulo foram marcadas por desafios, sofrimentos e lutas constantes. Seguir a Jesus envolve riscos e sacrifícios. Significa trazer tensão e desconforto para a sua vida. E essas coisas não são um sinal da ausência de Cristo, bem pelo contrário. Como Paulo descobriu, e também gerações de cristãos depois dele, é precisamente nesses momentos de trevas e dificuldades que o amor e a fidelidade de Jesus se tornam ainda mais reais e tangíveis. E é isso que 2 Timóteo, a última carta de Paulo, trata.